Fala galera, beleza? Aqui no Na Área, hoje a gente vai começar a parte de biologia molecular. Nossa primeira aula, vamos falar sobre os compostos inorgânicos e orgânicos para entender a diferença entre eles e vamos entender a importância da água para os seres vivos. Então, quando a gente fala sobre biologia molecular, a gente, em primeiro lugar, tem que entender quais são os principais elementos que formam os seres vivos. Todos os seres vivos compartilham obrigatoriamente uma mesma composição. E essa composição é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Isso significa que as principais biomoléculas, ou seja, os principais componentes dos seres vivos, vão apresentar esses elementos. Então a gente vai separar, vai organizar as moléculas em dois grupos. Moléculas, substâncias chamadas de orgânicas e substâncias chamadas de inorgânicas. As inorgânicas, elas são substâncias menores, são substâncias mais simples, como a água e os sais minerais. Já as substâncias orgânicas são substâncias maiores, mais complexas, como carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Entendendo melhor a diferença entre composto orgânico e inorgânico, a gente pode perceber o seguinte. Quando eu falo de composto orgânico, eu tenho carbono ligado a hidrogênios e formando cadeias de carbono na maioria das vezes. Olhando aí para essa imagem, vocês podem notar o dióxido de carbono. Ele tem o carbono que não está ligado a hidrogênios e que não está fazendo uma cadeia de carbonos ligados entre si. Isso mostra que, apesar de ter o carbono, ele não atende aos pré-requisitos para ser uma substância orgânica. Então, o dióxido de carbono é uma substância inorgânica. Já a glicose, ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio, os carbonos 6 ligados entre si. É exatamente a ideia de um composto orgânico. Agora, quando a gente fala sobre água, a gente tem várias características Quando a gente fala sobre água, a gente tem várias características importantes que precisam ser ressaltadas. Mas talvez a principal delas, é a geometria da molécula. Se vocês prestarem atenção, a molécula de água ela tem uma geometria angular. Preste atenção aí nesse desenho. Eu fiz um corte na molécula de água e a gente pode ver que os elétrons eles ficam agrupados mais próximos ao oxigênio e os hidrogênios se deslocam para o lado oposto, para o polo oposto. Então a gente tem uma molécula chamada de polar, porque ela tem polos, igual uma pilha, positivo e negativo. Então a gente tem uma região mais negativa com os elétrons e uma região mais positiva com os prótons lá do hidrogênio. Tranquilo até aí? Isso, então, faz com que a gente tenha uma molécula de água que é classificada como polar. A gente já vai entender a importância disso um pouquinho mais à frente. Mas a água é tão importante nos seres vivos que a gente vai ter uma variação de teor nos organismos de acordo com 3 condições. Primeiro, espécie. Espécies diferentes apresentam quantidades diferentes de água. Isso é óbvio. Por quê? Espécies diferentes vão estar em ambientes diferentes, vão apresentar taxas metabólicas diferentes. Então, elas vão ter quantidades diferentes de água. Organismos de diferentes idades vão apresentar diferentes concentrações de água. Também é importante vocês prestarem atenção nisso. O indivíduo recém-nascido ele tem muito mais água no corpo dele do que o indivíduo idoso. Uma razão é bem fácil da gente entender. O indivíduo recém-nascido ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver, então ele vai ter uma taxa metabólica muito mais alta. Já o indivíduo idoso, ele tem uma taxa metabólica menor. Além disso, o indivíduo recém-nascido, ele tem o seu esqueleto com muito mais cartilagem. E a cartilagem, ela é um tecido que tem muito mais água do que o tecido ósseo. Isso faz com que o indivíduo mais jovem
por ter mais cartilagem, também tenha mais água do que o indivíduo idoso, que é mais ossificado. E por fim, a gente tem a própria atividade metabólica. No meu corpo, o teor de água varia de acordo com o tecido. Meu sistema nervoso, meu tecido nervoso, ele tem muito mais água do que o meu tecido ósseo, porque ele tem uma atividade metabólica muito mais intensa. Entendido isso, lembrando que a água é uma substância polar, a gente tem uma série de propriedades e funções. Primeiro, ela é um solvente, ela é um solvente universal. Quando a gente fala que a água é um solvente universal, a gente precisa lembrar que a água é polar. Sendo polar, ela consegue solubilizar qualquer substância que também é polar. Isso é muito importante, porque a maioria das substâncias que transitam no corpo dos seres vivos são polares, com exceção dos lipídios. Lipídios, lembra? Óleo. Óleo e água não se misturam. Por quê? Porque, enquanto a água é uma substância polar, os lipídios são substâncias apolares. E a gente aprende na aula de química que semelhante dissolve semelhante. Então, polar com polar, apolar com apolar. Como ela é um solvente universal, é uma forma também de transportar as substâncias do nosso corpo. Lembre, o sangue ele é formado principalmente por água. A água ela vai ser um excelente regulador térmico e também vai mediar reações químicas. Quando a gente fala de regulação térmica, pensa no seu corpo, num dia muito quente. Você produz sudorese, você vai produzir suor. Esse suor recebe o calor excessivo do seu corpo. Essas moléculas de água vão se transformando ali em vapor à medida que vão agitando e são eliminadas, levando esse excesso de calor do seu corpo. Todos os organismos vão usar a água como meio de regulação térmica, de forma direta ou indireta. Porcos, por exemplo, não suam, apesar de você aprender que está suando igual um porco. Não, porco não sua, mas ele vive na lama, ele rola ali na lama para conseguir transferir o calor do seu corpo para a água que está contida na argila. Elefantes também não suam, elefantes abanam as orelhas. Esse ato de abanar as orelhas faz com que ele consiga resfriar o sangue dele que está passando pelas orelhas, e isso resfria o corpo desse animal. Tranquilo? Então, primeira função da água, ela é um regulador térmico, graças ao fato de ter um alto calor específico. Só para a gente relembrar rapidinho. Calor específico é a quantidade de energia que eu preciso fornecer para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de determinada substância. A água tem o maior calor específico entre todos, então ela se torna um excelente regulador por isso. A água ela vai participar de reações químicas, mas reações bem específicas. Reações de síntese por desidratação e de hidrólise. Quando a gente fala em hidrólise, eu estou quebrando uma substância usando a água. Então, aquele açúcar refinado que tem na nossa casa, a sacarose. Você pega a sacarose, pega o açúcar, adiciona água, você vai quebrar a sacarose em glicose e frutose. Isso é uma forma de hidrólise. Você quebrou duas moléculas complexas em moléculas. Isso é uma forma de hidrólise. Você quebrou uma molécula mais complexa em duas moléculas mais simples. O oposto é a síntese. Eu vou formar uma molécula mais complexa a partir de duas moléculas mais simples. Como que eu posso fazer isso? Para carboidratos, lipídios, proteínas, a gente faz isso retirando uma molécula de água. Então, por isso desidratação, porque eu tenho a perda de água. A água também vai apresentar uma alta coesão. E essa alta coesão acontece pelo fato da água ter uma relação intermolecular bem específica. As moléculas de água são fortemente unidas. E elas são fortemente unidas pelo fato de apresentarem ligações de hidrogênio. Gente, ligações de hidrogênio, apesar de ser o nome de ligação, é uma força que aproxima, que mantém as moléculas unidas, coesas. É bem forte a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é presente em elementos muito eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Essa alta coesão gera, por exemplo, a tensão superficial.
Sabe quando você pula de barriga numa piscina? É legal, né? Arde tudo, vai até a alma embora do corpo. Por que acontece isso? Porque você está impactando uma superfície ali da água que está fazendo a transição entre esse corpo de água e o ar. Como as moléculas da água são fortemente unidas, essas moléculas aqui, ó, da superfície vão ser muito próximas, vão ser muito unidas graças àquelas ligações de hidrogênio, e isso vai fazer com que ela tenha um comportamento de uma membrana elástica ou semi-elástica. Isso permite, por exemplo, que alguns insetos consigam andar sobre a água, graças à tensão superficial. Uma outra propriedade interessante que a gente encontra é a capilaridade. Sabe quando você deixa pingar alguma coisa no seu material de estudo? Sei lá, deixou pingar café no seu material de estudo. E aí aquela mancha de café vai se espalhando pelo papel, você dá uma desesperada. Por que acontece isso? Como que a água ela se espalha dessa forma no papel ou então na nossa roupa? A água ela tem a capacidade de migrar dentro de pequenos tubos. E a gente vê isso aqui, ó, um tubo maior, a água subiu no tubo, num tubinho menor ela subiu mais ainda. Então, quanto menor o tubo, mais fácil esse deslocamento. Isso é a capilaridade. Isso acontece primeiro porque as moléculas de água são fortemente unidas entre si, uma alta coesão, e porque elas conseguem se aderir com muita força também na superfície, ou seja, uma alta adesão. E isso permite que ela migre dentro de pequenos tubos, até mesmo contra a gravidade. Vai ser importantíssimo para conseguir transportar água dentro dos corpos de vegetais. A água sai lá da raiz, vai até as folhas graças à capilaridade. É claro, existem outros eventos que a gente vai ver, mas a capilaridade é fundamental para que isso aconteça. E por fim, nós temos a chamada dilatação anômala. Dilatação anômala é um dos meus preferidos. Por quê? Quando a gente fala em dilatação anômala, esse termo aqui, ó, anômalo, ele significa anormal. Eu estou dizendo que a água tem uma dilatação anormal. O normal é quando você aquece alguma substância, ela dilata. Quando você resfria alguma substância, ela contrai. Só que se você esquece uma garrafa de refrigerante no freezer, essa garrafa ela vai estufar. Se for uma garrafa de vidro, então, ela vai estourar. Por que acontece isso? Se eu diminuir a temperatura, era para o líquido contrair, mas o líquido vai expandir. Essa expansão do líquido é justamente graças àquelas ligações de hidrogênio. Então, a mesma ligação de hidrogênio que gerou essa minha alta coesão, que gera a tensão superficial, e a tensão superficial permite que o insetinho ande por cima da água, permite o formato de gota que a água tem, vai gerar uma organização das moléculas de água à medida que a temperatura vai diminuindo. Lembre que quando a gente fala em sólido é porque as moléculas são muito organizadas. Então, para eu formar gelo, essas moléculas estão muito bem organizadas, pouco agitadas. E as moléculas de água se organizam de tal forma que vão ficar com um grande espaço vazio no seu interior. Então, olhando aqui para esse gráfico, a gente entende esse comportamento. À medida que a temperatura diminui, o volume da água também diminuiu, até chegar ali no seu limite em 4 graus Celsius. A partir daí, aquelas ligações de hidrogênio vão começar a gerar um arranjo, fica com um desenho semelhante ao de um floco de neve, que vocês já viram em desenho animado. E isso faz com que ela tenha um aumento, essa reorganização gera um aumento do seu volume. Como aumentou o volume, o gelo fica menos denso que a água. Por isso que o gelo boia na água. O que é que eu acho mais legal? Como o gelo boia, um lago congelado vai congelar de cima para baixo e esse gelo não vai afundar, vai ficar ali em cima, funcionando como um isolante térmico. Então, abaixo dessa camada de gelo vai continuar existindo água.
em estado líquido. Muito fria, mas em estado líquido. Isso permite que eu tenha vida em regiões polares. Isso permite, por exemplo, que pudesse existir vida no nosso planeta até em momentos de glaciação, glaciações extremas, como um período chamado de Terra Bola de Neve. Tá? Então é por isso que ela é tão importante. Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre água. Estou deixando esse esqueminha aí para vocês, tá? Tira print, que ajuda a estudar. Valeu, bons estudos. Lembra de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário aí embaixo se você tiver alguma dúvida, se você gostou. Isso ajuda demais. Me segue no Instagram e lá eu vou deixar sempre algumas dicas, alguns mapas mentais para vocês fazerem download para complementar nas nossas aulas. Valeu!